Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, é a última mensagem do livro de Atos do Apóstolo. Eu vos contei acerca de Ananias e Safira, que se tornaram crente hipócrita, e devido às suas hipocrisia, eles receberam o juízo de Deus e foram fulminados diante da Igreja de Cristo. Eu quero dar continuidade, amados, falando acerca do que ocorreu logo após este acontecimento, falando do capítulo 5, versículo 12 em diante. Provavelmente eu não encerrarei o capítulo 5, pois é bastante extenso, mas algum acontecimento vai ocorrer neste capítulo, amados. A palavra de Deus nos conta que muitos sinais, muitos prodígios era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E a igreja estava de comum acordo no Pórtico de Salomão. Nós já sabemos que o Pórtico de Salomão, ele estava no Templo de Jerusalém. Então os apóstolos passaram a ensinar o povo acerca da salvação, fazendo grandes sinais, grandes prodígios, milagres estavam sendo operados. Jerusalém estava recebendo grande milagre da parte de Deus. Mas havia povo, porém, que não ousava ajuntar-se a eles. Aquelas pessoas que não davam crédito à palavra de Deus, eles não se ajuntavam aos discípulos. Mas a palavra de Deus diz que o povo em geral tinha os apóstolos em grande estima. Isso está registrado em Atos do Apóstolo, capítulo 5, versículo 12 em diante. E a palavra de Deus, no versículo 14, diz que cada vez mais se agregava crente ao Senhor em grande número, tanto de homens como de mulheres. E a palavra de Deus nos mostra que, devido aos milagres, à operação divina, algo estava acontecendo. As pessoas traziam os enfermos. Em vez de levarem os enfermos para os hospitais, os enfermos eram transportados para as ruas. Eram transportados, porém, eles eram levados em leito, em macas, para que ao passar Pedro, a sombra de Pedro cobrisse algum deles. Veja bem, amados, a unção que estava em Pedro fazia diferença. A sombra, onde tocava a sombra de Pedro, pessoas enfermas, pessoas possuídas por espírito maligno, se tocasse a sombra de Pedro nessa pessoa, a pessoa era curada. Mas isso não socorreu só em Jerusalém. O que estava ocorrendo? O milagre estava sendo propagado nas cidades circunvizinhas. E começou uma grande peregrinação de pessoas para Jerusalém. Muita gente ia para Jerusalém conduzindo enfermos e endemoniados, pessoas atormentadas de espírito imundo.
E a palavra de Deus nos revela que os quais eram todos. A Bíblia não diz que era somente alguns. Todos eram curados. Então, aqui nós vimos no versículo 16, que isso ocorreu logo após o derramamento do Espírito, logo após alguns acontecimentos em que envolveu Ananias e Safira. E agora nós vemos que algo vai acontecer. O milagre sendo operado através dos apóstolos, o milagre sendo operado através da unção que estava nos apóstolos, despertou ciúme do sumo sacerdote e de todo o que estava com ele, envolvendo a seita dos saduceus. Esses homens se encheram de inveja contra os discípulos do Senhor Jesus, contra os apóstolos do Senhor Jesus. Sabemos, amados, que os saduceus eram uma seita, inclusive é uma seita ainda que não acredita, não crê na ressurreição dos mortos. E uniu seu sumo sacerdote e a seita dos saduceus, e prenderam os apóstolos e puseram na prisão pública. Os apóstolos foram colocados em prisão, não por ter cometido crimes, mas porque estavam usando a palavra de Deus para trazer cura e libertação da nação de Jerusalém, da nação de Israel. Pessoas que eram alienadas da sociedade, pessoas que viviam em grande sofrimento, estava sendo curado, estava sendo liberto, estava sendo edificado mediante a palavra de Deus. E isso provocou ciúme dos sacerdotes, do sumo sacerdote e da seita dos saduceus. Então levaram Pedro, levaram os apóstolos e o puseram em prisão pública. Mas a palavra de Deus no versículo 19 nos revela algo. Que à noite o anjo do Senhor abriu as portas dos cárceres e tiraram-os para fora. E o anjo disse para os discípulos, para os apóstolos: ide, apresentai-vos no templo e falai ao povo todas as palavras desta vida. Isso é possível? Claro que é, amados. Aos nossos olhos naturais, talvez não seja possível. Mas quando Deus ordena algo, cabe a nós obedecer e obedecer. O apóstolo estava sendo ameaçado, estava em prisão. Quando o anjo o tirou da prisão, eles poderiam ser dispersos, fugirem, se esconderem. Mas o anjo deu uma ordem a ele que eles deveriam apresentar-se no templo e ministrar a palavra da vida. Então, tendo eles ouvido isto, eles entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. E a palavra de Deus também nos mostra que o sumo sacerdote e aqueles que estavam com ele convocaram o sinédrio com todos os anciões dos filhos de Israel. Eles iriam julgar os apóstolos. Eles convocaram a autoridade para um julgamento. Então enviaram os guardas ao cárcere para trazer os apóstolos para ser julgados. E o guarda, ao chegar ao cárcere,
eles acharam a prisão vazia. Eles não acharam os apóstolos na prisão. E não achando ele na prisão, voltaram e anunciaram ao sacerdote, ao sumo sacerdote, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado. O cárcere se mantém fechado. Ele está com toda a segurança. Os sentinelas estão atentos, estão em pé diante da porta. Mas abrindo a porta, ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os príncipes, ou seja, os principais sacerdotes, ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca do que havia acontecido, acerca deste acontecimento. Levaram o capitão e os principais do sacerdote a ficarem perplexos. Mas alguém chega e anuncia aos sumo sacerdote, dizendo assim: eis que os homens que vocês encerraram ontem na prisão, eles estão lá no templo, eles estão em pé e ensinam o povo a palavra de Deus. Então o capitão recebe uma ordem. O capitão foi enviado com os guardas para trazerem novamente os apóstolos, mas não com violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, a palavra de Deus diz que apresentaram ao sinédrio, ao sumo sacerdote, e os interrogou dizendo: não vos demos uma ordem, desculpe, irmãos, não vos demos uma ordem expressa que vocês não ensinassem nesse nome? E eis que vocês estão enchendo Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eu vou parar aqui, amados, para fazer a explanação, para que nós possamos compreender realmente Jerusalém, amados, era e é a capital de Israel. No período dos apóstolos, em Jerusalém existia um profundo preconceito, onde prevaleciam a mais confusa ideia com respeito àqueles que havia sido, a respeito daquele que havia sido crucificado. Jesus havia sido crucificado como um dos mais indignos dos seres humanos. E os discípulos continuavam a falar acerca deste homem que foi crucificado com toda ousadia, acerca da palavra da vida, expondo perante os judeus a obra e a missão de Cristo. Os discípulos falavam abertamente sobre a crucificação, mas também falavam abertamente sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então o sumo sacerdote e príncipes ouviram a mensagem ousada e o testemunho dos apóstolos.
Eles confirmaram o poder do milagre sendo feito através dos apóstolos, pelo poder do nome do Salvador. Eles ouviram os discípulos falar sobre Cristo ter ressurgido. Eles tinham, sem dúvida, testemunhado os milagres que os discípulos, apóstolos estavam fazendo em o nome do Senhor Jesus. Mas a mensagem do apóstolo trazia sobre os sumos sacerdotes, sobre os escribas, os fariseus, os saduceus. Apontava sobre eles que eles eram os mestres que deveriam ensinar o povo, mas que estavam trazendo dúvida acerca da graça de Deus. E grandes sinais estavam acontecendo pelas mãos dos apóstolos de Jesus. E o milagre, esses sinais, esses milagres aumentavam diariamente o número de crentes. Aos longos da rua onde devia passar os discípulos, o povo trazia seus enfermos, para que a sombra do apóstolo tocasse. Isso é bem claro, amado, no versículo 15, onde diz: para as ruas punham-se eleitos as macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Então, isso incomodou o sumo sacerdote, incomodou os saduceus, pois eles agora, o que eram considerados grandes homens, estava sendo colocado de lado. Havia uma peregrinação de pessoas em voltas do apóstolo de Jesus. Trazia também o que estavam atormentados de espírito imundo. Pessoas endemoniadas estavam sendo libertas. Nunca isso havia ocorrido antes. Havia uma grande aglomeração de povo em torno dos apóstolos. E os que eram curados, aqueles que eram libertos, aqueles que recebiam o milagre, glorificavam e louvavam a Deus, e dava graça a Deus em o nome do Redentor, daquele que foi crucificado, daquele que foi condenado à cruz. Então os sacerdotes e os príncipes viram que Cristo era mais enaltecido do que eles. Cristo, aquele que havia sido morto, aquele que havia sido crucificado, agora estava sendo proclamado como alguém todo-poderoso. E os sumos sacerdotes, os príncipes, estavam sendo deixados de lado. Eles que estavam acostumados a receber aplausos na rua, aonde eles passavam, viam-se tapetes vermelhos sendo estendidos para eles, agora eles estavam sendo colocados de lado. E ouvindo os saduceus que não, aqueles saduceus aceita que eu vos disse, eles não criam na ressurreição. E os apóstolos declararam que Cristo havia ressuscitado dos mortos. Então os saduceus ficaram enraivecidos. Os sumos sacerdotes também compreenderam que seus apóstolos fosse permitido pregar um Salvador que ressurgiu dos mortos. E se fosse permitido a esses apóstolos operar milagre em nome
deste homem que havia sido morto, uma nova doutrina ia surgir em Jerusalém. E a doutrina do que não haveria ressurreição que os saduceus pregavam. Então essa doutrina seria rejeitada. E toda a seita dos saduceus logo seria extinta. Logo, essa doutrina que havia permanecido por muito tempo seria esquecido. Então os fariseus ficaram irados. Os sumos sacerdotes ficaram irados ao perceberem que a tendência do ensino dos discípulos era uma doutrina que ia contra as cerimônias judaicas. E a cerimônia judaica poderia tornar-se sem nenhum valor. E o sumo sacerdote que estava interessado acerca das ofertas sacrificais, pois eles arrecadavam muito dinheiro, e eles estavam interessados simplesmente nessas ofertas, resolve prender os apóstolos de Jesus. Até ali todos os esforços feitos para sufocar este novo ensino tinha sido em vão. Mas agora, tanto os fariseus como os saduceus decidiram que a obra dos discípulos deveria ser contida, pois estava demonstrando serem os sacerdotes, os saduceus, os escribas, o culpado da morte de Jesus. Então, cheio de indignação, os sacerdotes violentamente lançaram mão de Pedro e João e o encerraram na prisão comum. Nós vemos, amados, que... Desculpa novamente. Nós vemos, amados, que desde o início existe perseguição contra o povo de Deus. Quando você prega a verdade, quando você fala a verdade, as pessoas tentam te calar de qualquer maneira. As pessoas não querem ouvir a verdade, pois a verdade machuca, a verdade dói. Então prenderam Pedro e João e levaram para a prisão. E agora eles estavam novamente ministrando no templo. Eles estavam pregando com toda ousadia, falando ao povo acerca da vida que há em Cristo Jesus. Eles ensinavam diretamente ao povo acerca da salvação. Mesmo quando eles foram libertos da prisão, em vez deles fugirem, voltaram pela manhã bem cedo a ensinar o povo a ministrar a palavra de Deus. Eles sabiam que voltaria, seria novamente preso, mas eles não estavam preocupados. Eles não estavam preocupados com a sua vida. Então, eles ensinavam e ministravam a palavra de Deus. Amados, diletos irmãos, quero vos dizer que quando os sumos sacerdotes disseram para Pedro que eles não deveriam pregar a doutrina em o nome de Jesus, que não fosse mais ensinado nesse nome, e que não enchesse Jerusalém dessa doutrina, e que não lançasse sobre eles o sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe responde. Ele diz
importa antes obedecer a Deus, aos homens? O Deus do nosso Pai ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, colocando-o na cruz. Agora Pedro aponta diretamente para o sumo sacerdote, para todos os sinédrio, e diz: vocês são culpados sim, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a Jesus, vocês mataram Ele, vocês colocaram Ele na cruz, mas Ele ressuscitou. E Ele continua dizendo: sim, Deus com sua mão direita o elevou a príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão do pecado. E nós somos testemunho destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. Então, ouvindo isto, o sumo sacerdote e os saduceus enfureceram e queriam matar os discípulos. Mas aconteceu algo extraordinário. Dentro desta reunião, levantou-se um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, um homem que era admirado por todo o povo. Ele mandou que por um pouco saísse para fora os discípulos, e ele fez uma rápida reunião com todo o sinédrio, dizendo da seguinte maneira: ele faz essa reunião dizendo: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estáis para fazer a este homem. Porque há algum tempo levantou-se Teudas dizendo ser alguém, a qual se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos, reduzido a nada. Depois dele levantou-se Judas, o Galileu, e no dia do recenseamento elevou muito por si, mas também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a este homem e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja do homem, ele se desfará. Mas se é de Deus, não poderei derrotá-lo, para que não sejais porventura achado até combatendo contra Deus. Então essa reunião encerrou da seguinte maneira: houve um acordo com todos esses homens que governava os sacerdotes, o sinédrio, concordaram com a palavra de Gamaliel. Gamaliel, ele foi mestre do homem chamado Saulo de Tarso. Ele era alguém muito importante. Todos que estudavam com Gamaliel foram considerados pessoas de extrema sabedoria. Mas eles não deixaram barato. Eles concordaram com Gamaliel, mas açoitaram os apóstolos e ordenaram que não falasse mais em nome de Jesus, e os soltaram. E quando os apóstolos se retiram da presença do sinédrio, eles saíram de lá sangrando devido ao açoite que havia recebido. Mas engraçado que eles saíam regozijando, alegre. Estavam felizes de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E eles continuaram a pregar no templo
Todos os dias ele pregava a palavra de Deus, de casa em casa, e não cessava de ensinar e de anunciar acerca de Jesus Cristo. Então, amados, nós temos acompanhado algumas ministrações, algumas pregações do dia da atualidade. Nós temos visto que muitos pregadores não têm utilizado mais a sã palavra de Deus. Eu tenho vos dito que muitas pregações da atualidade são pregações de fábulas. Não se usa mais a Bíblia Sagrada para ministrar a palavra de Deus. Talvez os irmãos que têm me acompanhado vão perceber que nesses últimos dias eu só tenho utilizado a palavra de Deus como ferramenta da minha mensagem. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é apta para nos corrigir, para nos redarguir, para nos ensinar, para que nós venhamos ter vida e vida abundante. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é espírito, é poder. Então precisamos retornar, amados, a ensinar. Ainda que muitas vezes os tempos da atualidade ministram uma palavra simplesmente de 5 minutos, enquanto dão mais valores a louvores, a movimentos, onde nós vemos o chamado movimento repeté, que não tem nada de espiritualidade, que não tem nada de Espírito Santo, mas que fazem com que as pessoas simplesmente se emocionem, e emocionar simplesmente não traz a libertação. A libertação é quando você recebe uma tristeza em tua alma devido ao pecado cometido, e que você traz o arrependimento em sua alma. Isso sim lhe leva à libertação. Esse, portanto, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã estarei ministrando do capítulo 6 em diante, para o elego da alma de cada um de vós. Fique na paz. Amém.